Olá, pessoal. Estou aqui de novo, sou a professora Aparecida Colares, professora da disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda aula, da nossa segunda unidade. Estarei apresentando em linhas gerais essa segunda unidade. Nós vamos trabalhar basicamente as teorias psicológicas da aprendizagem, o behaviorismo e a Gestalt, porque o item 2 e 2.1 que constam na segunda unidade, a gente vai estar discutindo dentro dessas teorias. Agora, para iniciar a nossa aula, eu vou contar para vocês uma história do mestre Rubem Alves. Eu retirei essa história de um dos livros dele, que me parece que é o livro Histórias de quem gosta de para quem gosta de ensinar. Então, gostaria agora de ter a atenção de vocês para escutar essa história. Anteriormente, eu havia falado para vocês que nós estaríamos trabalhando a Gestalt, que é concebida por muitos como teoria da forma, ou a teoria behaviorista de Skinner, que faz parte do grupo das teorias comportamentistas. Esse conteúdo está presente nas unidades 3, 4 e 5 do caderno didático e os capítulos do livro 3 e 4 do livro de Anna Bock. O livro Psicologias, que consta na nossa sala virtual. E agora eu darei início a uma história de Rubem Alves, que será parte do nosso fórum de discussão, inclusive, dessa unidade, que se chama O Urso Burro. Há a história de dois ursos que caíram numa armadilha e foram levados para um circo. Um deles, com certeza mais inteligente que o outro, aprendeu logo a se equilibrar na bola e a andar no monociclo. O seu retrato começou a aparecer em cartazes e todo mundo batia palmas. Como é inteligente! O outro, burro, ficava moado num canto e por mais que o treinador fizesse promessas, ameaças, não dava sinais de entender. Chamaram o psicólogo do circo e o diagnóstico veio rápido. É inútil insistir, o QI é muito baixo. Ficou abandonado num canto, sem retratos e sem aplausos. Urso burro, sem serventia. O tempo passou. Veio a crise econômica e o circo foi à falência. Concluíram que a coisa mais caridosa que se poderia fazer àqueles animais era devolvê-los às florestas de onde haviam sido tirados. E assim, os dois ursos fizeram a longa viagem de volta. Estranho que, em meio à viagem, o urso tido por burro parece ter acordado da letargia, como se ele tivesse reconhecendo lugares velhos, odores familiares, enquanto seu amigo, de QI alto, brincava tristemente com a bola. Último presente. Finalmente, chegaram a florestas e foram soltos. O urso burro sorriu, com aquele sorriso que os ursos entendem. Deu um urro de prazer e abraçou aquele mundo lindo de que nunca esquecera. O urso inteligente subiu na sua bola e começou o número que sabia tão bem. Era só o que sabia fazer. Foi então que ele entendeu.
Em meio às memórias de gritos de crianças, cheiro de pipoca, música de banda, saltos de trapezistas e peixes mortos servidos na boca, que há uma inteligência que é boa para o circo. O problema é que ela não presta para viver. Para exibir sua inteligência, ele tivera de se esquecer de muitas coisas, e este esquecimento seria a sua morte. E podemos nos perguntar se o desenvolvimento da inteligência não se dá sempre à custa de coisas que devem ser esquecidas, abandonadas, deixadas para trás. A partir dessa breve história, nós vamos começar a assistir nossa aula pensando o quão é desafiante o papel do educador no espaço educativo. Precisamos indagar para nós o que é inteligência, né? O que é conhecimento, o que é aprendizagem, como eu, como estudante, aproprio do conhecimento. Eu tenho certeza que hoje nós teremos uma aula bastante interessante e gostaria de recomendá-los a fazer a leitura dos textos para aprimorar. Aqui eu farei uma explanação geral das duas teorias e tenho consciência e busco esclarecer a vocês que não são todos os conceitos que abordam, né? Eu darei uma visão geral de cada teoria, até pelo tempo de aula que nós temos. Então, conto com o envolvimento, a leitura prévia de todos vocês, as anotações para serem discutidas nos fóruns. E aqui nós vamos prosseguir com nossa aula. Na aula passada, eu fiz uma apresentação para vocês geral das teorias maturacionais, das teorias comportamentistas, das teorias psicanalíticas, das teorias interacionistas e um pouco da epistemologia da complexidade. Hoje, nós vamos abordar o 2.1, que é o 2 da unidade 2, entendendo que não tem como abordar desenvolvimento e aprendizagem com uma noção única, porque para cada campo conceitual nós teremos um entendimento do que é desenvolvimento e do que é aprendizagem. Ao discutirmos as características e teses dessas teorias, pode-se identificar concepções similares, né? A gente pode ter concepções que vão ter similaridade, o interacionismo tem marcas similares, né? Nós vamos ter complementares e nós vamos ter antagônicas. Hoje nós estaremos trabalhando com duas teorias, por exemplo, extremamente antagônicas, que é a Gestalt e que é o comportamentismo behaviorista de Skinner, né? Uma teoria behaviorista de Skinner. Então, uma questão que eu gostaria que a gente tivesse claro é que cada uma tem suas características. Então, agora nós iniciaremos com a psicologia da Gestalt. Eu deixo para vocês essa imagem. Nós temos aí um carro, né? Supõe-se que é um carro, né? Só que a gente vê todas as peças fragmentadas que compõem esse carro. Para a Gestalt, a nossa apropriação, percepção, ao identificar um carro, é essa. Nós observamos e enxergamos o carro, sem necessariamente nós termos que decompor todas as suas partes para entendê-lo como carro, né?
Então, a nossa percepção imediata ao olhar essa fragmentação é entender que é um carro, né? Apesar de estar todo fragmentado em todas as suas partes, imediatamente ao observar, eu vejo que é um carro. Nós temos dentro da Gestalt vários pensadores. Aqui eu apresento Max Whitmer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, né? Todos pensadores do século XX e fundadores da psicologia da Gestalt. Nos cadernos e no livro vocês terão as abordagens, as diferenciações por parte de cada um dos pensadores. Qual é a natureza e os princípios fundamentais, né, que a gente tem aí em relação à teoria da Gestalt? Primeiro, é uma reação ao comportamentismo, porque ela não acredita que são nossos sentidos que apropriam do conhecimento, mas a nossa percepção mental, né, a nossa capacidade mental. E que nada pode ser explicado enquanto conhecimento do ser humano por sentidos, por entender que os sentidos são falhos. Então, seu elemento constituinte é o campo perceptivo de cada sujeito. E aí, o esquema conceitual que eu apresentei na aula passada e que eu retomo aqui novamente, porque para mim é importante que vocês saibam que a ênfase do esquema conceitual da Gestalt, ela está diretamente ligada do sujeito para o mundo. Esse sujeito traz em si competências natas, né, que biológicas e de cognição, de pensar, que vão apropriar do mundo que a cerca. Então, a seta vai estar do sujeito para o mundo. Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas noções básicas da psicologia da Gestalt, né? Sempre que vocês ouvirem a palavra percepção, vocês vão ligar à teoria da Gestalt. Então, o que é percepção para a psicologia da Gestalt? É o conhecimento sensorial de configurações de totalidades organizadas e dotadas de sentido. Porém, não se está dizendo órgãos dos sentidos externos, mas sim sentidos elaborados pelo sujeito internamente, né? É uma vivência corporal, é sempre uma experiência dotada de significado. O próprio mundo exterior está organizado em formas e estruturas complexas, dotadas de sentido, e que esse sujeito cognitivo e perceptivo vai perceber suas relações. A percepção é uma relação do sujeito com o mundo exterior, que é o esquema conceitual que eu apresentei lá anteriormente. O mundo percebido, ele é qualitativo, porque eu, sujeito, dou qualidade ao significado, né? Ele é estruturado e nós somos sujeitos ativos na apropriação desse mundo. Eu não sou vista como um sujeito que não tem propriedades que me dá subsídios para eu entender minhas vivências e o mundo que me cerca. O mundo é percebido, né? O mundo é percebido e é um mundo intersistêmico. Ele não é um mundo das partes lá do carro, no primeiro slide lá que eu apresentei. Ele é o mundo do carro inteiro, que eu entendo que é composto de mecanismos para justificarem a sua condição de carro, né? E nós temos a percepção entendendo como um campo perceptivo em que nós estabelecemos uma relação complexa
entre os nossos sistemas e as significações que nós damos a eles. A percepção, ela envolve toda a nossa personalidade e a percepção envolve toda a nossa vida social. Né? Como é que vocês me percebem nesse momento, explicando para vocês um pouco dessa teoria? Como é que vocês apropriam do meu discurso? Como é que vocês apropriam dos conceitos que aqui eu apresento? Em seguida, a gente tem dois princípios básicos dentro da teoria da Gestalt, que é o primeiro, que são condições ligadas ao modo como se apresentam os estímulos. Lógico que você precisa de estímulo. Eu sei que tem uma luz me iluminando, porque a luz representa, se apresenta a mim como um estímulo que me permite ver minha imagem, né? No espaço em que eu não tenho, por exemplo, uma luz natural. Né? A função dessa luz artificial vai me propiciar isso. Ela é um estímulo para me perceber dentro do ambiente. E as propriedades inerentes ao nosso sistema perceptivo, que são as nossas vivências, os nossos estímulos. Em seguida, agora, eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, os exemplos que são indicadores do nosso campo perceptivo. Se vocês forem ao YouTube ou buscar em outros canais alguns vídeos, vocês vão encontrar muitos vídeos que testam sua percepção, que testam sua atenção, né? Que auxiliam você a uma compreensão maior dentro dessa discussão que ora a gente apresenta. Então, a gente tem uma percepção auditiva, né? Quais são os sons que você ouve nesse momento? Eu, por exemplo, não escuto nenhum a não ser minha voz. Quais os sons que você ouve no ambiente em que você está assistindo essa aula? É o filho que chorou? É o passarinho que cantou ali? É o carro? É o barulho da rua? É alguém gritando? Né? É a campainha? Então, nós temos um ato perceptivo que nos dá o indicador de que som é esse. Então, o nosso ouvido, ele é o canal comunicador ao nosso campo mental para que nós possamos perceber que tipo de som que é, né? E nós vamos ter a percepção visual, que é uma das percepções mais usadas pelo ser humano. Eu ponho essa imagem na tela, vocês fixam o olhar e vocês vão conseguir perceber o movimento que essa imagem faz ao observá-la. Né? E aí nós temos vários exemplos que testam a nossa percepção e denotam e demonstram que a nossa percepção, a nossa percepção visual, ela nos dá indicadores do mundo externo. Né? Quando você olha uma árvore, que você vê a luz do sol batendo, que você olha ela em determinada posição, você vai ver uma árvore com um colorido específico. Se você muda a luz do sol, você vai ver com outro colorido. Então, há uma modificação de luz e há uma modificação de cor. E isso quem vai te anunciar é seu campo perceptivo. Aí nós temos outra figura muito interessante, né? Eu já testei ela em algumas pessoas. Tem pessoas que não conseguem ver os pássaros, de forma alguma. Né? Elas só conseguem ver os peixes. Mas ela é uma composição de pássaros e peixes. Pássaros voando à direita e pássaros voando à esquerda. Eu percebi isso de imediato
né? E os peixes, em qual direção eles se deslocam? Então, aí a gente pode fazer um exercício fantástico do nosso campo perceptivo. Outra figura, qual a semelhança dessa figura? Né? Um tem mais bola, outro tem menos bola? Não. O grande toque perceptivo é que as bolas do centro, elas são do mesmo tamanho. Em figuras de tamanhos diferenciados. Então, ao você olhar sem essa informação, você não imagina que a bola do centro da figura com as bolas maiores é do mesmo tamanho do centro da figura com as bolas menores. E são tamanhos idênticos. Então, a natureza e princípios fundamentais da psicologia da Gestalt é a discriminação perceptiva, que a gente chama de figura fundo, que nós vamos ver os exemplos uma por uma agora, o que é chamado de pregnância ou similaridade e o que é chamado de fechamento ou continuidade. E tem a simetria, que é algo que a gente considera de extrema importância para nós, inclusive para definir o que é belo, né? Então, vamos. A discriminação perceptiva, ou o que a gente chama de figura fundo, envolve a capacidade nossa para perceber o mundo em termos de figuras embutidas num determinado fundo perceptivo. Então, uma figura que muitas vezes ela pode ser um indicador de multiplicidade de figuras. Então, vamos verificar a nossa discriminação perceptiva aí? O que a gente vê aqui? Né? Qual é a figura fundo? Né? Ou quais são as figuras fundos? Essa está muito fácil, né? Dá para fazer a percepção imediata. A próxima. Essa aí muitas pessoas têm maior dificuldade em identificar a velha e identificar a moça. Né? Tem gente que nunca conseguiu ver. Eu conheço pessoas que nunca conseguiram ver a personagem moça, às vezes vê a velha, ou vê a menina, a jovem, e não consegue ver a velha. Aí nós temos também uma figura muito interessante, que é uma composição de um jardim, que traz em sua figura fundo outra figura. Que figura é essa? A gente vê o rosto de um homem, né, ao fundo dessa figura. Tem gente que vê só o rosto do homem e não consegue ver o jardim, não consegue ver a mulher, não consegue ver os prédios ao fundo, né? Então, vai depender do campo perceptivo do sujeito. O segundo ponto é o que a gente chama de pregnância, ou agrupamento, né? Um agrupamento perceptivo que a gente consegue classificar o que é simular, o que é similar e o que é diferente. Né? Muitas vezes, vocês vão ver como que dá um golpe no olhar da gente. É uma tendência de estímulos elementares para que se agrupem em totalidades significativas na base de um princípio de pregnância ou boa forma. Vamos traduzir isso aí. Então, a proximidade, por meio da proximidade, os objetos mais próximos entre si são percebidos como grupos independentes dos mais distantes. Ali nós temos um grupo de quadrados pretos e um grupo de quadrados vazados, brancos. E aí a gente vai, por proximidade, selecionar o grupo da forma que o nosso campo perceptivo o reconhece. Né?
Nós temos a similaridade ou semelhança, considera-se objetos similares em forma ou tamanho aqueles que estão facilmente interpretados, ou seja, mais próximos. Nós temos ali o mesmo grupo, porém o grupo da direita, do meu olhar aqui à direita, o grupo das bolinhas espaçadas é o mesmo grupo das bolinhas juntas. É igual o fator de semelhança ali ser intercalado no de cima. Apesar de ser intercalado, há uma proximidade de forma e diferenciação de cor, né? Vamos seguir. E aí nós temos o terceiro princípio, que é um princípio importantíssimo para o nosso campo mental, que é o princípio de fechamento e continuidade. Esse princípio é utilizado muito em textos, substituindo uma letra, por exemplo, colocando uma letra R para todos os As, e você consegue ler o texto perfeitamente, por conta do seu princípio de fechamento, né? A tendência do seu campo perceptivo perceber a forma completa do objeto, como eu mostrei o carro lá no início, só as peças. Quando vocês olharam ali, né, tudo fragmentado por partes, com certeza, imediatamente vocês falaram, é um carro, né? Imediatamente vocês falam ali, tem um triângulo vazado pelos pontos. Aquela ali é a marca do McDonald's, apesar de eu não usufruir McDonald's, eu coloquei porque eu achei interessante. E ali uma caneta Bic, né? A gente vai ter o indicador. Eu falei Bic por causa do meu conhecimento social de que é Bic, mas eu posso entender ser uma caneta pelo meu conhecimento social, independente da marca. Lá na frente a gente vai ver como Piaget explica esse conhecimento social. Aí nós temos esse princípio também, né, do fechamento. Você pode ver ali o quê? Uma letra, uma cobra, né? Um arco, uma ponte. O que você pode ver ali? O que seu campo perceptivo indicar. Que não vai ser o mesmo para todos às vezes. E aí nós chegamos na simetria, que é chamado, né, o princípio da harmonia na imagem em relação à sua totalidade. Isso aí a gente faz muito com as crianças, esse exercício, principalmente na pré-escola, para trabalhar o campo perceptivo dela, para ela até reconhecer a característica de uma letra, como que é feita, como que é, qual a diferença, por exemplo, de um A para um C. O A em linhas retas, o C em curva, né? Eu estou falando da caixa alta. Qual a similaridade entre o B e o C? Um traço com duas curvas, né? O D, uma linha reta como o B, com uma curva maior similar ao C. Então, isso tudo está no campo perceptivo, que é importante para a criança apropriar da escrita, por exemplo. E aqui, por meio desse desenho, eu vou marcar o desenho que completa de forma simétrica as metades do que ali estão apresentados. Aí a gente tem uma perfeita simetria, né? Pelo menos pressupõe-se. Tem algumas diferenças básicas, mas há uma simetria bastante forte. E aí a gente vê uma figura simétrica e uma figura assimétrica, que por si só ela já comunica. Como que a Gestalt auxilia a nossa leitura de mundo e a educação? Quais seriam as contribuições para a educação? Aí a gente tem 3 placas
que utiliza do recurso perceptivo, né, para nos avisar, nos comunicar alguma coisa. Nas teorias interacionistas, a gente vai entender que não adianta eu ter um campo perceptivo e localizar isso se eu não tenho um conhecimento social, né? A mesma coisa a Gestalt vai nos dar esse indicador. Você vê que hoje no mundo contemporâneo é muito utilizado esse recurso perceptivo para sinalizar, para tecnologia. Né? Isso aí, né, é um plano. O cara não está dentro de um túnel, ele está dentro de um plano. E ele consegue, por meio do recurso visual, dar a entender que é um túnel. Tem muitos artistas, inclusive, no mundo hoje, que fazem isso, uma ponte, um rio, como se a gente fosse cair, no plano reto. Né? Ao longo da história, muitos pintores e muitos artistas plásticos e escultores, eles utilizaram da forma, né? Da teoria da forma, do campo perceptivo. Aí a gente tem o uso de formas geométricas, que é uma marca do cubismo, né? Um quadro da Mulher Chorando, de Pablo Picasso. Nós vamos ter um recurso bastante utilizado e que é excelente, principalmente para quem tem dificuldade do campo perceptivo, é onde está o Ali, né? Muitos de vocês já devem ter visto essas imagens para localizar o Ali. Eu não consegui localizar ali, não. Talvez vocês localizem. Na propaganda, publicidade e propaganda também, nós vamos ter uma marca muito grande. Aí nós temos a Skol com o sentido do redondinho, né? Temos também um remix da Coca-Cola, utilizando recursos. Esse remix da Coca-Cola, você vê a que público é direcionado, muita bike, uma noção de competição, né? Você vê ali os jovens, o remix de cima é o mesmo de baixo. E aí você vai ver as marcas perceptivas que vão ser indicadores para você estar identificando o que consta, né? Nessa imagem, inclusive em cima do remix, dá até a noção de ser um jovem sentado em cima. Então aí o símbolo do paz e amor e vários outros símbolos. Nada melhor para a escola trabalhar o campo perceptivo do que o quebra-cabeças, né? Trabalha ativamente o campo mental por meio da percepção visual. E quanto maior a dificuldade, mais atividade você dá ao mecanismo perceptivo cerebral. Aí nós vamos ter também algumas atividades do campo perceptivo. Quantas maçãs nós temos ali? Quantos animais a gente vai ter ali? Que animal que a gente vai ter ali no quadro à direita, né? Aqui está no meu quadro à direita e eu não sei para você se vai estar do lado esquerdo. Aqui a gente tem um exemplo de teste perceptivo, é um teste formal, né? Quantos chapéus a gente tem aí? Chapéus? Quem dúvida? Nós temos aí nesse teste da figura fundo, né? O jogo dos 7 erros também, que é um trabalho do campo perceptivo muito importante. Mais um exemplo. O caça-palavras. Eu quero que vocês marquem os minutos que vocês levam, por exemplo, para encontrar os 12 meses do ano aí. Né? Quanto tempo você leva para gravar, para encontrar. E aí nós temos, finalizando, a clássica figura fundo-forma da Gestalt,
que é o vaso por meio das duas faces. Há poucos dias, uma pessoa me disse que ela nunca conseguiu ver o vaso. Ela só consegue ver as faces. Aí eu tampei os vasos para ela conseguir enxergar o vaso. Aí ela conseguiu. Agora nós vamos começar com Skinner e com o behaviorismo, né? Eu optei pelo behaviorismo por ser um modelo que está dentro da escola, né? A maioria das atividades, a maioria dos percursos de planos de alfabetização ao longo do tempo, das formas de ação dos professores, é voltado para o comportamentismo. Ele não reconhece o sujeito como um ser ativo, como a Gestalt reconhece. Né? Aqui nós vamos ter uma teoria comportamentista, Skinner é um americano, também do século XX, por conta do boom do positivismo e o nascimento da psicologia científica, ele uniu a perspectiva empirista com o positivismo e gestou o behaviorismo, né, que marca uma psicologia que rompe com a noção de alma, com a noção de espírito, com a noção de que o sujeito já nasce capaz, né, de apropriar do conhecimento. E aí ele apresenta para nós uma teoria com ênfase aos sentidos, aos nossos 5 sentidos, né? O visual, o tátil, o olfato, o auditivo e o gustativo. O esquema conceitual eu apresentei na aula passada. Nós temos aí o ambiente que imprime todas as características no sujeito, né? Esse sujeito, ele nasce como se ele fosse uma folha em branco, a marca do empirismo clássico. E aí a gente tem todo mundo interferindo nesse sujeito. Para os behavioristas, nós temos o estudo da psicologia, o comportamento ou reação observável, é tudo aquilo que gera, né, no nosso organismo, ações que possam ser observadas, por meio de estímulos do ambiente, e que, além de observadas, elas possam ser mensuráveis, ou seja, medidas, né? A evidência científica para o behaviorismo é justamente a crença na possibilidade de controlar o objetivo do estímulo do meio ambiente. O conceito-chave é o condicionamento operante. Esses dois conceitos é o condicionamento operante e o reflexo condicionado, né? Que nasceu, esse conceito nasceu do russo Ivan Pavlov, que é outro comportamentista que aqui nós não vamos abordar. Os dois conceitos, condicionamento operante e reflexo condicionado, eles estão essencialmente ligados à nossa fisiologia humana, né? Ou animal, porque hoje o treinamento de animais também é baseado no condicionamento. E o reflexo condicionado é uma reação a um estímulo causal, né? Voltando aqui, o condicionamento operante é um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado e associar esse condicionamento à necessidade de sua ação, do ato. É o caso de um rato faminto, na experiência que ele utiliza, que ao acionar uma alavanca, levará ao recebimento da comida e ele vai tender a repetir o movimento cada vez que ele quiser saciar a fome. Então, no meu dia a dia, eu gosto de consumir um biscoito de determinada marca X. Eu fui a 5 supermercados e só encontrei o biscoito no 5º. Quando eu precisar comprar esse biscoito novamente, onde que eu irei?
no 5º supermercado, que foi onde eu encontrei. Né? Então, houve um condicionamento que atendeu o meu anseio e a oferta daquilo que eu queria. Então, o condicionamento operante é aquilo que nos dá possibilidade na vida cotidiana das ações que nós executamos. Eu estou com o cabelo molhado, eu uso o secador, né? O que antecede minha necessidade para gerar meu comportamento operante? Meu cabelo está molhado, eu preciso uso o secador, é o meu comportamento. E a consequência, lógico que todo condicionamento ele vai surgir porque eu chego a uma consequência que eu desejei, que é secar o meu cabelo. Tem uma prova marcada, eu estudo a matéria, tiro uma nota boa ou não, né? Então, a consequência vai ou ser boa ou ser ruim. Eu estou com sede, peço um copo d'água, por favor. Ao receber eu recebo o copo d'água. Então, eis aí a consequência do meu pedido. Eu quero um brinquedo, eu dou birra, deito no chão, papai e mamãe vão lá, compro o brinquedo. Então, a consequência é que toda vez que eu der birra, eu vou ganhar um brinquedo. Eu estou no escuro, eu ligo o interruptor, a luz acende. Então, vocês veem que o condicionamento operante, ele passa por ações cotidianas, como por condutas cotidianas, o jeito do ser humano assumir suas ações. Um exemplo de reflexo condicionado. Medo de prova de determinado professor, por exemplo, pode gerar um comportamento de medo frente ao ato de fazer prova. Então, ele teve uma péssima experiência com um professor na aplicação de uma prova. Toda vez que ele for fazer uma prova, ele alarma e adquiriu, né? Ele já sabe a consequência, que a prova não é algo que seja favorável, por exemplo, ao crescimento dele. Receio em falar em público, pois em alguma situação ele foi colocado em situação de constrangimento. Eu já passei por isso, né? Eu fui falar ao microfone e alguém disse que voz feia. Para eu superar, hoje eu já assumo o microfone e gosto de falar ao microfone. Superei. Então, um dos princípios fundamentais na ciência do comportamento é o reconhecimento de que muitos dos nossos comportamentos são modificados por suas consequências. Então, uma consequência pode gerar mudança de comportamento. Às vezes eu tenho uma consequência que ela é linear o tempo todo, aí não ocorre mais. Eu mudo o comportamento. A diferença entre o reflexo condicionado e o condicionamento operante é que o primeiro é uma resposta a um estímulo puramente externo. E o segundo, que é o condicionamento operante, como eu acabei de falar, é o hábito gerado por uma ação do indivíduo, né? O condicionamento operante, ele é um mecanismo de aprendizagem. Por isso a escola quer adestrar os sujeitos para que tenham comportamentos operantes diante das consequências que eles escolhem e não do que o sujeito escolhe. Skinner ele desenvolveu um modelo chamado modelagem, que é o instrumento fundamental para gerar um reforço e garantir o condicionamento dos sujeitos. Então, aí a gente vai ter, né, esse quadro. Toda vez a noção de reforço e punição para Skinner não é a noção que nós temos. Punição para ele não é castigo, né? É simplesmente o reforço, é aumentar a frequência do condicionamento para o comportamento que você quer. E a punição é o quê? Diminuir a frequência de um comportamento que você não quer. Então, não é bater, não é castigar, né? É diminuir a frequência
da ação para que gere a consequência que você quer. Então, eu posso ter um reforço que aumenta a frequência do comportamento, acrescentando estímulo. E eu posso ter um reforço negativo que diminui a frequência do comportamento para que haja tenda ausência de estímulo. Né? Aliás, o aumento da frequência de um comportamento pela ausência de estímulo. Eu não estimulo e gera ausência. Na punição também, eu posso ter uma punição positiva ou negativa. Na positiva, eu vou ter a diminuição da frequência de um comportamento pelo acréscimo de um estímulo. E no negativo, eu vou ter o quê? A ausência de um estímulo. Então, é diferenciado da noção que a gente absorve. Mas, de qualquer forma, eu tenho que dar garantias de aumento. Se eu dou um exercício com 20 questões para a prova e a prova foi um fracasso, no mês que vem eu vou aumentar o quê? O estímulo, vou dar 40. Né? Então, aí vale uma reflexão, às vezes, do que a gente utiliza como estímulo para gerar uma consequência que a gente queira que seja um comportamento operante favorável aos objetivos propostos. Então, na educação, a gente vai ter a eficiência do reforço positivo como princípio. Como que é o behaviorismo, o mundo e a educação? Quais que seriam as contribuições para a educação? Nós que estamos aqui falando da EPT, por exemplo. Qual que seria, né? Ao longo do tempo, a gente vê que o trabalhador foi condicionado a executar determinada tarefa e a pouco pensar. Hoje, a educação profissional avançou nesse aspecto. Todo trabalhador precisa pensar, precisa ter possibilidade de escolha, precisa pensar alternativas e solucionar problemas. Aí a gente vai ter um exemplo da instrução programada. Mamífero, para gravar, por exemplo, o menino gravar o conceito de mamífero. Mamífero é todo animal que mama, quando é filhote. Todo animal que mama quando filhote é um mamífero. Quando o animal mama ao nascer, podemos afirmar que ele é um mamífero. Então, é uma mera repetição para alcançar um condicionamento e uma resposta correta. Da mesma forma, nós vamos ver o siga o modelo. Né? Todos nós aqui trabalhamos com siga o modelo, nem como aluno ou como professor. E você como aluno, como professor, como é que você exerceu esse campo teórico? Você utilizou a Gestalt? Você utilizou o behaviorismo? Né? Aí nós vamos ter outro, siga o modelo, veja o modelo, reproduza o modelo, né? 25, por extenso o numeral 25, 2 dezenas e 1 unidade, 21. Então, o behaviorismo está nos pressupostos de toda orientação tecnicista, de toda educação tradicionalista, né? De um planejamento, tem contribuições infindáveis quanto à organização racional das atividades, né, a operacionalização dos objetivos, a organização da aula muitas vezes, mas eu tenho que pensar numa aula não só do meu ponto de vista, mas numa aula do ponto de vista dos sujeitos também. A avaliação é o maior exemplo do modelo comportamentista que o Brasil adotou, que a escola adotou e que a escola coloca como fim em si mesma, né? Todo comportamento observável, que é amplo na teoria behaviorista, a escola reduz a objetivos básicos e fecha a avaliação. E ali traduz quem é bom, quem é mal, quem passa, quem não passa, quem vai ter sucesso, quem não vai ter, né? E aí a gente finaliza, né, nossa aula de hoje e eu espero que tenha contribuído para todos vocês. Até nossa próxima aula.